Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite. E agora, melhorou? Me diz? Me diz, tem áudio agora? Melhorou? Me contem se o áudio voltou. Continua sem áudio, né? Ah, bom. Agora foi? Ah, então peraí, agora foi. Vocês estão me deixando doida, velho. Então agora, salve, salve, boa noite. Agora voltou. É o microfone que estava desligado. Muito bem. Boa noite a quem está entrando aqui. A gente vai falar hoje uma live sobre milhas aéreas. E é um assunto muito bacana, muito delícia. A gente vai falar sobre, não para mim, Lu, eu acho que se voltou para uma galera e não para você, sai da live e volta de novo. Na realidade, eu tô falando isso aqui pra Lu. Como é que ela vai ouvir, né? Se tá sem áudio, eu não posso mandar recado pra mulher. Gente, me interna. Bom, e vou ter uma convidada aqui bem especial. Carol, me dá um ok se já tiver ok pra você aí, que eu já te chamo na live. O que a gente vai falar hoje, tá? Vai entrando e manda aviãozinho pra aquela mulher porreta que você entenda que vai se beneficiar com esse assunto. A gente vai falar sobre milhas aéreas, que são aqueles pontos, aquelas, né? Eu vou brincar de falar desse assunto aqui. Só que, além de eu estar falando sobre isso, eu vou trazer o Clube das Ricas. E a Carol é especialista no assunto milhas aéreas. Já convidei ela aqui, vamos ver se ela aparece. Oi! Apareceu? Oi! Dá pra me escutar certinho? A gente consegue escutar sem precisar dar. Ai, que piada ruim! Boa noite, Cacá! Boa noite! Boa noite. Bom, já falei para a turma aqui sobre qual é o tema, né? Sobre milhas aéreas, mas antes da gente entrar no assunto milhas aéreas, conta para a turma quem tu é, por que a gente está te chamando aqui nessa live, o que você faz da vida, quem é você na fila do pão, por que você está aqui para falar sobre milhas aéreas. Antes de entrar no assunto, que a gente vai passar aí uma horinha falando e ensinando para a turma sobre isso. Quem és tu, bebê? Bom, eu sou Carol, eu acho que a maioria de quem tá aqui na live me conhece, eu trabalho com a Ari. Eu não vou conseguir chamar ela de Ari durante uma grande parte da live, então me perdoe, porque a Ari, ela é minha Dinda, né? Então eu fico falando Ari, é um pouco estranho falar Ari, eu chamo de Dinda mesmo, então se acostume que eu vou responder ela na maioria das vezes como Dinda. Eu sou Carol, sobrinha da Ari, trabalho com ela, né, nessa parte mais administrativa, da mentoria Mais Que Rica. Mas há algum tempo eu me apaixonei pelo mundo das milhas, graças à minha avó, que é a mãe de minha Dinda, ou seja, que é mãe de Ari, que entrou nesse mundo, fez um curso. E como eu sempre costumo brincar com minhas alunas, né? Minha avó parecia testemunho de Jeová, aquelas pessoas que ficam tentando converter a pessoa a fazer algo. Então, ela tentava a todo custo me obrigar a fazer esse curso de milhas. E eu, com minha canguinhesa, não comprava o curso até o momento que ela comprou e me obrigou a fazer. Então, ela ficava me ameaçando, eu tinha que fazer o curso todo curso, porque ela falava que ela não ia ter gastado o dinheiro dela à toa, né? Então, eu iniciei o curso, né? E eu tive um grande resultado em um período curto de tempo. Né? Usando as estratégias que eu consegui aprender neste curso e em outros que eu acabei fazendo, eu me lembro que em menos de um mês, por coincidências da vida também, claro, usando as estratégias e atrelando aquelas estratégias com coisas que eu já precisava, eu consegui no primeiro mês acumular 97 mil milhas, que era algo que eu achava quase impossível, né? A minha visão de cá, eu achava que era muito difícil, que levava muito tempo para acumular esse tanto de milhas. E aí, a partir daí, eu me apaixonei porque eu consegui fazer uma viagem de ida e de volta. Eu com meu esposo, sem
gastar nada, porque esse acúmulo de milhas foi totalmente orgânico, né? Então, eu me apaixonei pelo mundo das milhas. Em um primeiro momento, de fato, eu ingressei nesse novo mundo com o intuito de viajar mesmo, reduzindo custos, né? Mas eu sempre gostei muito de... eu sempre fui muito comunicativa, gostava de ensinar. Então, por que não trazer isso, né, para as nossas alunas da mentoria e agora para todas as ricas? E por isso também, né, meu nome, como eu disse, é Carol, mas o nome daqui do perfil é Ricas em Milhas, que é o nome da nossa comunidade. É bom que vocês já se situem sobre isso. A gente vai ter uma programação bem legal de conteúdo sobre milhas aéreas neste perfil aqui. Legal. Então, já aproveitem e sigam esse perfil aqui para conseguirem acompanhar todas as novidades. Eu acho que é isso. Ai, De apresentação, acho que deu. ai, gente, eu não quero mais falar de milha, eu quero falar o quanto meu bebezinho é lindo, olha lá. Eu não quero falar mais de milha, não quero explicar negócio de viagem, eu não quero mais nada. Eu só quero que todo mundo diga assim, Cacá, você é linda, Cacá, você falou muito bem. Eu tô no papel de mãe, de madrinha, né? Cacá trabalha comigo já há uns 3 anos, né? Sei lá, a gente trabalha isso aí, Sim. uns 3 anos e pouco, na parte administrativa, comercial. E quando ela entrou na parte de milhas, a gente falou muito, cara, podia ter um curso para isso e tal, porque é sempre um pedido nesse mundo aqui das finanças essa questão. E aí eu quero passar um pedaço dos bastidores. Olha, presta atenção, o assunto de hoje exige caderno, papelzinho, porque a gente vai ensinar mesmo o que dá para ensinar nesse tempo, né, gente? Não é um curso, é uma live, mas não é um curso. Mas o que dá para ensinar, a gente já vai passar algumas coisas de da baba mesmo, né, Tatiane? Mas enquanto vocês se preparam aí com papel e caderno, eu quero também passar uma coisa de bastidores, né? Quem está aqui comigo há um tempo sabe que eu fui gerente de agência do Banco do Brasil, que eu era funcionária. E no Banco do Brasil, um dos produtos, assim como em qualquer outro banco, um dos produtos que existem é o produto cartão de crédito, né? Então a gente tem lá, enquanto funcionário, os cartões de crédito, que são vários, né? O cartão de crédito nome A, nome B, nome C, e cada um tem uma anuidade diferente, vantagens diferentes, e era um dos produtos que os funcionários do banco estudavam para poder vender, comercializar lá entre os clientes. E aí tinha uma coisa interessante, há muitos anos isso, que eu comecei a ouvir falar dessa coisa de pontos. Ah, nos cartões vamos acumular pontos. Quem está aí do outro lado na telinha pode imaginar, dizer assim, não, mas essa coisa toda que a Ari e a Carol vai me ensinar aqui hoje, o gerente lá da minha conta ensina. Ó, não ensina. E não ensina porque ele é gente ruim, porque ele é mau caráter, porque ele é preguiçoso. Não, gente, só não está no portfólio do banco. Primeira coisa que eu acho importante, que a gente tem essa mania de querer dizer que um é bandido e outro é mocinho. Vamos tirar isso. Os bancos, eles têm os cartões, eles comercializam, dão as vantagens, têm lá as anuidades, etc. Mas nos bancos não existe este produto voltado para te ensinar a acumular milhas, como é que você faz trocas e etc. Porque não é um produto do banco. Imagina que você é dono de uma mercearia. Você vai vender lá arroz, feijão e óleo. Na hora que você está vendendo arroz, feijão e óleo, você vai, durante o teu dia, ensinar como é que usa em celular. Você não vende celular, você não vai falar sobre outra coisa, entende? Então, a primeira coisa é fazer essa divisão. Então, eu, como funcionária lá na época, não entendia nada disso. Eu só via que gerava uns pontos e eu via que essas pessoas com pontos esquecidos, quantas de nós aqui não tem pontos esquecidos, eu dizia assim, gente, olha quantos pontos, esses pontos dá para uma pessoa trocar por uma panela, dá para trocar por um abajur, dá para trocar por um eletrônico. E uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje é também esse lugar. Será se vale a pena trocar por produtos ou, né? Então, eu quis começar a falar disso para a gente entender que para virar especialista nesse assunto de milhas, é um outro universo que não é o universo dos bancos, tá? Então, para começar, Carol, o que é que são milhas aéreas e qual é a diferença entre milhas e pontos? Conta pra gente de forma bem didática. E aí, sobre este ponto, quem está aqui, a audiência que está aqui, a gente vai fazer a live por blocos, para ficar bem explicadinho. Então, conforme Carol foi explicando, essa pergunta é minha. O que são milhas e qual a diferença de milhas e pontos? Sobre este ponto do bloco, você coloca dúvidas aqui que a gente vai respondendo também.
O primeiro ponto que eu gostaria que todo mundo entendesse, né? A gente acaba enxergando as milhas aéreas apenas como um benefício e não deixa de ser um benefício. Mas mais do que um benefício, as milhas aéreas é uma moeda digital. Aquilo dali tem um valor, a gente aprende a calcular o valor no curso da nossa mentoria e aquilo dali pode nos gerar renda, inclusive, renda extra. Então, você até mencionou sobre as trocas das milhas ou dos pontos por produtos. Eu já começo o curso, antes de explicar qualquer coisa, dizendo que não vale a pena, gente, não façam isso. Porque qual era a nossa mania antigamente? Era esquecer que aqueles pontos existiam. Normalmente o banco mandava com algum tipo de notificação, né? E a gente, no desespero para não perder, acabava trocando aqueles pontos por milhas ou por produtos, né? Justamente para não perder aqueles pontos. No entanto, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente percebe que a gente pagava um valor muito acima do que de fato vale aquele produto. Por que isso? Porque a gente não enxergava aqueles pontos como uma moeda digital. A gente não tem um cuidado com o nosso dinheiro na hora de ir numa loja e comprar algo, com as milhas é do mesmo jeito, na hora de emitir uma passagem, na hora de trocar por um produto, a gente precisa calcular e verificar se aquilo vale a pena, se a gente não está trocando 6 por meia dúzia, né? Então, há uma diferença de pontos e milhas que eu vou explicar, mas na prática, né, quando a gente usa as estratégias, acaba se misturando, né? A gente acaba falando durante a explicação, muitas vezes como se fossem sinônimos, né? Mas uma explicação mais técnica, pontos seriam aqueles pontos que a gente acumula nos programas de fidelidade de bancos. Exemplo, o Livelo. Eu sempre falo da Livelo porque é o programa de banco Mais conhecido. e o que normalmente tem mais benefícios. Então, pontos você associa a bancos. E milhas, né, já é um pouco autoexplicativo, você associa às companhias aéreas. Então, é basicamente essa diferença. Milhas você acumula nos programas de fidelidade de companhias aéreas, como, por exemplo, a Tudo Azul. E os pontos você acumula nos programas de fidelidade dos bancos, como, por exemplo, a Livelo. Beleza. E aí entra nessa história, já que você está falando aqui de banco, né? Então vamos lá. Eu tenho conta no Banco do Brasil, vou pegar o mesmo exemplo, porque no meu caso é Banco do Brasil, mas tanto faz aí. E aí eu tenho um cartão de crédito, e aquele meu cartão de crédito, conforme eu for usando ele, vai me dando pontos. Aí eu acumulo pontos que em algum momento, aí vamos ver como é que faz para virar milhas. Mas antes de falar nisso de virar milhas, eu quero pensar no acúmulo de pontos, que é a primeira coisa que precisa. Antes de virar milhas, vai ter que virar pontos, né? Antes de virar milhas, de ir lá trocar por uma passagem aérea, vai ter que virar pontos. Ari, esse negócio ficou ruim, cara, porque para eu acumular pontos, já que está vinculado a banco, e pela conversa que está vinculada ao cartão de crédito, duas questões. Uma, eu não uso cartão de crédito, eu gosto de pagar minhas coisas à vista, sei lá, vou ficar usando cartão de crédito com essa ideia de que, não, vou botar no cartão de crédito para incentivar e daqui a pouco eu me enrolo toda. Ou até porque, sei lá, eu tô com uma restrição no nome, não uso cartão de crédito, então esse assunto aqui não é para mim. Ou incentivar o consumo. A louca do consumo. Não, vou comprar essa garrafa, vou comprar esse livro, vou comprar esse microfone, porque agora eu aprendi sobre milhas e usando e botando tudo no cartão de crédito vai ter pontos e tal. Olha os perigos dessa questão. Então, necessariamente, o que é que você fala aqui? Na hora de acumular esses pontos, eu preciso ter um cartão de crédito e o cuidado com o consumo, porque a gente não está incentivando um consumo, é o próprio consumo do dia a dia, mas precisa passar pelo cartão de crédito, como é? Primeiro, eu queria desmistificar isso. A pessoa não precisa ter cartão de crédito para... Tá dando um delay, eu acho, no teu áudio. Melhorou. A pessoa não precisa ter cartão de crédito para acumular pontos. Então, já começa aí. Eu acho que é a primeira coisa que a gente descobre quando entra nesse mundo das milhas, né? A vida toda foi nos ensinado que precisava de um cartão de crédito para poder acumular milhas. E você não precisa de um cartão de crédito para realizar esse acúmulo. Inclusive, o acúmulo no cartão de crédito, ele é o mais devagar que existe. Porque outros cartões de crédito nacionais, eles pontuam em dólar. A gente já sai perdendo, né? Então, a gente vai pontuar muito menos do que se fosse em real.
O cartão que pontuava em real hoje já não pontua mais em real. Sim. Então já começa esse primeiro ponto. O cartão de crédito, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta de pagamento e ele é uma ferramenta para você acumular milhas. Mas ele precisa ser usado, como você bem disse, a gente não pode esquecer que, sobretudo, somos uma escola de educação financeira. Então, a gente não pode aqui estar incentivando o consumo excessivo com a desculpa de que é para acumular milhas. Né? Tudo tem que ser pensado, isso pode ser pensado com sua educadora financeira ou no momento que você está organizando sua planilha financeira. Mas hoje, o que funciona comigo é entender que o cartão de crédito é uma ferramenta de que você pode pagar suas coisas no cartão de crédito. Se você não vai pagar juros por aquilo, se aquilo já está no seu planejamento e é uma ferramenta de acumular milhas, por que não pagar no cartão de crédito, né? Então, eu costumo brincar. Se eu vou tomar um cafezinho, o meu cafezinho está no meu planejamento do mês, mas eu pago no cartão de crédito. Por quê? Porque aquilo dali vai me gerar milhas. Que seja pouca, mas vai me gerar alguma coisinha. Né? Mas eu quero que todo mundo entenda, todo mundo que está assistindo aqui no ao vivo ou a gravação posteriormente, que você não precisa ter um cartão de crédito para acumular milhas. Não precisa. Né? Isso não pode ser um empecilho para você começar nesse mundo. Porque eu acredito que muita gente perde o interesse em estudar sobre o assunto porque não tem cartão de crédito e automaticamente já acha que não vai conseguir aplicar as estratégias. Como eu disse, o cartão de crédito ele é uma das opções. Vou citar aqui rapidamente algumas outras opções para vocês entenderem o que o mundo das milhas nos proporciona. E isso, quando a gente coloca na nossa rotina, já vira automático. Então, você vai fazer coisas que você normalmente já faria, Sim. só que usando uma estratégia para poder acumular milhas. Sim. Eu não estou mandando você inventar coisas, não é isso. Eu não estou incentivando o consumo. Sim. Mas é justamente você usar estratégias de coisas que você já precisava, de coisas que você já iria fazer, de coisas que já estão inseridas no seu dia a dia para acumular milhas. Exemplo, dá para acumular milhas fazendo supermercado. Isso é uma coisa que muita gente, eu tenho certeza, não sabe. Dá para acumular milhas pedindo iFood. Acumular pontos, né? Dá para acumular milhas e também dá para acumular pontos, tá? É porque o meio, ele pode ser pela Livelo, um exemplo, e também pode ser pelos programas de fidelidade da companhia aérea. Pode ser. Aqui, durante a explicação, eu vou usar como sinônimo. Então, para ficar mais fácil a explicação. Porque, automaticamente, esses pontos eles vão virar milhas de toda forma, tá? Beleza. Então, existem caminhos para você acumular milhas, pontos, pedindo iFood, pedindo Uber, fazendo supermercado. Farmácia. Quando você viaja na companhia pagando aquela passagem em dinheiro, você também acumula pontos. Em dinheiro que eu digo, gente, é sem ser trocando por milhas, emitindo a passagem de forma convencional, né? Pagando com alguma forma de pagamento. Perfeito. Então, existem muitas formas de você acumular milha e essas formas, elas não estão atreladas necessariamente ao cartão de crédito. Por exemplo, tanto a Livelo quanto os programas de fidelidade das companhias aéreas tem uma parte desse programa de fidelidade, dessas plataformas, que é um shopping normal, onde tem lojas virtuais, onde você consegue realizar compras e ao realizar essas compras você vai ganhar pontos ou milhas, a depender do canal, como se fosse uma bonificação daquelas compras. E essa bonificação, na prática, ela se transforma em um cashback. Porque o que eu disse no começo? As milhas é uma moeda digital. Então, quando você calcula o valor daquelas milhas ou daqueles pontos que você conseguiu acumular na sua conta lá do programa de fidelidade, você entende que aquilo nada mais foi também do que um desconto no produto que você comprou. Perfeito. Então, a compra bonificada hoje, eu enxergo que é uma das melhores formas de você acumular milhas. Perfeito. Eu dei o exemplo, né, do meu primeiro mês que eu consegui acumular milhas de uma forma exponencial, assim, acima do normal no meu primeiro mês, depois de fazer o curso. E grande parte dessas milhas foi através de compras bonificadas. Mais uma vez, a gente não está aqui incentivando o consumo de agora eu vou entrar no shopping da Livelo e vou sair comprando tudo. Não é isso. Mas quando você precisa comprar alguma coisa em casa, você já vai comprar aquela coisa independente do acúmulo de milhas ou não. Exemplo, shampoo de cabelo. Shampoo normal, que a gente usa. Shampoo, perfume, maquiagem. Tem lojas lá. Roupa. Eletrodomésticos, que foi um
Uma das compras que eu mais acumulei pontos foi de eletrodomésticos. Geralmente, essas compras de coisas mais caras, você acumula cada vez mais, porque ele acaba te bonificando mais ainda, né? Então, são coisas que você já iria comprar de toda forma. Mas qual é o cuidado que você precisa ter, né? E que isso a gente ensina nos nossos cursos de milhas aéreas. É saber calcular e pesquisar. Porque pode acontecer do produto estar mais caro do que o normal. E aí, quando você vai calcular o valor das milhas que você está ganhando, não vale a pena. Pode acontecer do produto estar um pouquinho mais caro, mas pela quantidade de milhas que você vai ganhar, vale a pena você comprar. Pode acontecer do produto estar o mesmo preço. Então, você vai sair ganhando de toda forma. Então, você precisa entender a estratégia e também entender os seus objetivos, né? Em um primeiro momento, pode parecer até um pouco difícil de acreditar. Mas quando a gente começa a inserir essas estratégias no nosso dia a dia, chega um momento que a gente acumula muito mais milhas do que a gente consegue usar, né? Então, minha avó, por exemplo, ela chegou num momento que ela não tinha mais viagem para fazer e ela queria que todo mundo da família viajasse, porque ela não queria perder as milhas dela. Aí eu vi Por quê? vantagem. Porque você vai inserindo em várias coisas e você vai acumulando aquilo de uma forma... vai multiplicando cada vez mais aqueles pontos, aquelas milhas, e com isso você não consegue utilizar, né? Então, por que eu digo que é importante ter esse cuidado? Porque as milhas e os pontos têm validade. Então, também não dá para você também querer a louca de acumular 1 milhão de milhas, 1 milhão de pontos, comprar isso, comprar aquilo, e no final das contas vai perder, né? Pode perder. E porque quando você começa a acumular uma quantidade maior de milhas, abre-se uma possibilidade de renda extra. Porque você pode emitir passagem para outras pessoas, por exemplo, né? E vender com um preço... Quando a passagem ela é emitida por milhas, normalmente ela tem um valor reduzido, tem um valor menor do que dinheiro. Então, abre-se essa possibilidade de você ter renda extra, né? Então, é importante ter essa racionalidade, sabe? De você entender qual é o seu objetivo. Não, meu objetivo é só viajar. Então, você vai traçar as suas estratégias com base nisso. Mas o que eu costumo dizer é, se você puder adicionar na maior parte da sua rotina estratégias que te gerem milhas e pontos, adicione que você não vai se arrepender, né? E coisa que não vai te gerar mais custo. Vamos dar uma retomada aqui, vou dar uma resumida, porque até o tempo do pessoal colocando dúvidas até essa parte. Então, assim, vamos lá. Pelo que eu tô aqui como aprendiz, tá? Especialista da escola aqui, em milhas, de fato Carol. Então, eu vou aqui servindo como estudante no sentido de dar uma resumida aqui para a gente entender alguns passos. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: em julho do ano passado, férias das minhas crianças. E aí, um pedaço das férias elas foram para o pai, né? Então, o pai veio buscar de carro e devolveu de carro, uma parte foi comigo, e aí eu precisei ir de avião, porque eu fui para a Bahia, etc. E outra parte das férias, no momento em que ela estava com o pai, eu viajei para alguns lugares. No mês de julho, no ano passado, eu emiti 9 passagens aéreas, 9 bilhetes, para as cidades de Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Gente, presta atenção. Julho do ano passado, férias escolares em grande parte do país. O que acontece com as passagens aéreas em período de alta estação? Não é pequeno, né? Sobe. E eu fui para Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, num total de 9 bilhetes. Todos em milhas. Todos. O que eu gastei? A taxa de embarque, porque na hora que tem, né? Quem já comprou passagem de avião, se já prestou atenção, tem a parte que é a passagem mesmo, que é aquele dinheirão, e tem uma parte pequena ali, que é a taxa do aeroporto e tal. Essa parte a milha não cobre. Até cobre, que esses dias eu emiti dizendo se eu queria converter aquilo ali em milhas, mas eu achei que não compensou, não. Então, eu peguei só isso aqui. Agora, esse final de semana, sexta, eu emiti 4 passagens aéreas agora para o meio de dezembro, São Paulo, Salvador. Me diga aí se meio de dezembro para 4 pessoas, São Paulo, Salvador, quanto que é? E foi nessa estratégia. Então, assim, na estratégia de milhas. Qual é que é a ideia? A ideia é que quem usa cartão de crédito, a gente entender, porque há cartão de crédito e há cartão de crédito.
esse cartão de crédito tem uma conversão para pontos diferentes desse. Então, sua fatura é 5 mil reais, vou dar um exemplo aqui de cabeça que eu estou mentindo, só para você entender a lógica. Duas faturas, ambas de 5 mil, só que em cartões diferentes. Esse de 5 mil reais, esse primeiro, pode ter te dado 400 pontos na conversão. E esse pode ter te dado 1.000 pontos na conversão. Então, não é só o uso do cartão, é analisar o tipo do cartão de crédito para na conversão ser ok. Bom, se eu já analisei, já uso o cartão de crédito, a gente entender que cartão de crédito é esse e fazer uso de forma consciente, etc. e tal. Quem usa cartão de crédito e quem não usa, ambas as pessoas, entender que para o consumo de tudo na casa, quem tem pet, né? Os cachorrinhos, os gatinhos, é o gasto do diabo. Aqueles pets lá gastam mais do que um filho. Toda compra de ração, de sei lá o que mais é que compra para pet, a parte toda de farmácia, de supermercado, de Uber, de vestuário, de calçado, de medicamento, de produto de uma maquiagem, de beleza. Eu só tô ainda chateada que eu não pago meu aluguel com para dar milha. Tô numa raiva retada que o aluguel ainda não pode ser feito com milha, que eu saiba pelo menos, né? Então, qual é que é a ideia? Uma vez que você usa cartão de crédito, aprender qual é o melhor cartão de crédito para essa conversão e para você que usa e que não usa, entender que para o teu consumo natural da vida, fazer uso dessas estratégias através dos shoppings, né? É uma loja, são lojas onde, do mesmo jeito que você entraria aqui numa loja e visse que uma coisa custa 10 reais, 15 reais, 20 reais, vai ser uma loja que você vai entrar por ali e comprar suas marcas conhecidas. Não é nenhuma marca esquisita, não. As marcas conhecidas, elas estão lá cadastradas e você comprando por lá é que vai gerar os pontos e daí fazer a conversão. Me parece que é por aí, né Cacá? O resumo, e a Glória também fez pergunta aí. Sim, é por aí. E só retomando o início da tua fala sobre a emissão de passagens, né? Gente, eu não vou dizer 100% dos casos, porque 100% é muita coisa. Eu não gosto de usar 100% e nem sempre, nem nunca. Mas 99,9% das vezes, emitir por milhas é sempre mais barato. Ponto. É sempre mais vantajoso. Isso desde uma pessoa que está programando uma viagem daqui a um ano, ao exemplo da Glória que está querendo viajar, né, Glória? Já te respondo. E para quem, por exemplo, acontece de ter uma emergência e eu ter que viajar semana que vem. E a gente sabe que se a gente for comprar uma passagem para semana que vem, ou para amanhã, ou para depois de amanhã, vai estar muito cara. E com milhas vai ser mais barato. Então, assim, emitir por milhas normalmente, quase 100% dos casos, é sempre mais vantajoso. Você sempre economiza, né? E a taxa de embarque, como você bem disse, não vale a pena, né? Você pagar por milhas já antecipando. E tudo isso a gente aprende no curso, porque, como eu disse, é importante que você saiba calcular o valor do milheiro. Para você saber converter, a gente mostra plataformas onde você consegue pesquisar o valor das passagens, para você saber comparar também. Porque por mais que, na maioria dos casos, a emissão com milhas seja mais vantajosa, é importante que você compare isso na prática, né? E às vezes sempre acontece promoções. A gente que trabalha de home office, por exemplo, que acaba fazendo a nossa agenda tem mais flexibilidade, né? Muitas vezes a gente pode... não é a história da gente escolher a viagem nos escolher. Porque às vezes tem promoções tão boas para destinos tão bons que é melhor você emitir e aí você se programa, você reverte a ordem das coisas. O destino te escolhe e você se programa para aquilo e vale muito a pena, muito a pena. Nesses dias eu estava conversando com minha Dinda sobre como os destinos domésticos dentro do Brasil estavam muito caros, né? Final de ano mesmo agora eu tô querendo ir para Manaus e Manaus está com o preço de uma viagem para o exterior. É uma coisa assim surreal, e até com milhas. Mas mesmo assim, com milhas ainda está mais barato do que em dinheiro, né? E na hora de você emitir essa passagem com milhas aéreas, também há a possibilidade de você pagar parte em milhas e parte em dinheiro.
E a depender do cálculo que você faça e do resultado deste cálculo, muitas vezes vale mais a pena do que você gastar todas as suas milhas. Porque eu acho que a mudança de chave maior, a virada de chave na nossa cabeça, que é importante que seja feita, é justamente você entender que milhas é a moeda digital. Então, você precisa olhar para as suas milhas com o mesmo olhar que você olha para o seu dinheiro. Porque Agora, peraí que eu quero botar uma raiva aqui no ar, eu quero botar uma polêmica. Quando vocês aprenderem a trabalhar direitinho com milhas, e eu quero que a Glória aí me ajude nisso. Glória, você tá aí? Me ajuda aí. Quando você aprender a trabalhar com milhas, vai dar tanto ódio de não ter aprendido antes. Porque você vai começar a perceber, meu Deus do céu, o que, que eu fiz da minha vida, que eu comprei aquele sofá, que eu comprei aquele, mobiliei um apartamento inteiro, e os supermercados da vida, e papapá. Quando você descobre, você... Aí, ó, a Glória tá aqui me dizendo, para não me deixar mentir. A Glória, inclusive, fez o curso de milhas com a Carol, e agora, dizendo ela, né? Tô querendo dar um enter aí, hein, Glória? Vai fazer de novo. Por quê? Porque quer ainda reafirmar, quer ainda aprender mais, quer aprofundar mais. Porque, de fato, é um negócio que abre mente. Gente, informação é a coisa mais espetacular que existe no mundo. Porque através da gente tendo acesso à informação, a gente vai conseguir realizar as coisas que a gente quer mesmo. E mais, né, Cacá? Não é só milhas aéreas. Tem até hotéis conveniados. Às vezes você vai para uma viagem que você quer com sua família e tem hotéis conveniados e até a hospedagem vai com o diabo dos pontos. Tem várias coisas, não só hospedagem. Aqui já abre, eu acho que abre até um ponto importante de eu falar, interessante, para quem está conhecendo agora o mundo de milhas. O mundo de milhas aéreas e de pontos não é só para passagem de avião. É para hospedagem, é para ingresso de show, é para ingresso de parque. Vixe, Por exemplo, a Disney. Não. Tem lugares da Disney. Rapaz, a mulher é falsa demais, não me explica esses negócios, não. Aí tá vendo? Eu tô aprendendo aqui junto, já tô com ódio já. Então dá para, por exemplo, um exemplo aqui próximo a gente. Vou dar um exemplo sem autorização dela, mas é da família. Então ela vai autorizar posteriormente. Beta, né, que é a esposa do irmão de minha Dinda, viajou um final de semana desses e a hospedagem inteira foi de milhas. Então é um mundo. E foi pro resort, né? E um resort top. Top. Não é aquela coisa de a gente pensar assim, ai não. É por milhas, então a qualidade da coisa não vai ser tão bom. Não, é um resort top. E as milhas, elas não servem apenas como moeda digital. Elas te qualificam como cliente. Então, quando você vai acumulando essas milhas, você acumula as milhas normais, que são as milhas que você troca por coisas, e as milhas qualificáveis, que são aquelas milhas, uma porcentagem das milhas que vão te qualificar como cliente. E isso te dá benefícios muito bons, benefícios em prioridade de atendimento, entre outros benefícios interessantes, né? Então, assim, durante esse estudo do mundo de milhas aéreas, né, durante o nosso curso, a gente não vai só aprender sobre essa parte de milhas que eu tô citando, mas é como, por exemplo, usar melhor o cartão de crédito. As bandeiras dos cartões de crédito nos proporcionam vantagens que, arrisco dizer, 80% das pessoas não sabem. Vantagens muito boas e vantagens gratuitas, né? Eu coloco entre aspas porque a gente também está ali de qualquer forma também retribuindo, né, aquela contraprestação. Mas eu acho que é importante que eu responder a Glória, que a Glória fez um questionamento acima, para a gente não avançar muito e mudar o ponto e ela não ter resposta. Ela perguntou, Carol, quando as milhas já são suficientes para as passagens de ida, por exemplo, Paris, compensa? Normalmente, o que acontece? A gente costuma fazer isso com até uma frequência maior. Quando encontra uma promoção, é importante, Glória, você fazer uma pesquisa, pelo menos com um tempinho, para você entender qual é a média que vale essas passagens. Entende? Por exemplo, eu vou para São Paulo em outubro. Eu fiz durante um tempo essa pesquisa, né? Com a diferença de dias eu ia pesquisando. E aí, ontem apareceu com um valor abaixo. E aí eu fui emitir, né? E quando eu emiti, nesse momento só emiti a de ida. Então, neste caso, quando você encontra essa oferta, essa oportunidade, vale sim a pena. Porque eu acho que você falou que vai ser em março. Não sei se eu estou errada. Mas até março você ainda vai ter tempo para acumular as milhas da volta.
Então, não perca a oportunidade de uma promoção legal porque você acha que não, porque você não tem a quantidade de milhas de ida e de volta. Quando é nessa situação, vale sim a pena. O que eu não te indico é você falar, eu tenho então aqui, vou já emitir agora. Não faça na loucura. Pelo menos pesquise em 3 tempos diferentes, né? Pesquise hoje, pesquise em 3 momentos diferentes para você entender qual é a média daquela passagem. E aí você vai conseguir entender quando é que tá um pouco abaixo ou quando tá muito acima. E aí você escolhe. Então, respondendo, né? Resumidamente. Quando você encontra uma promoção ou quando você encontra um número ok de pontos, de milhas que você precisa para emissão daquela passagem, vale sim a pena você emitir sua ida, porque você tem um tempo ainda para você acumular as milhas da volta. Me responde aí se tá respondido. Enquanto ela responde, tá obcecada. Glória louca da milha agora. No geral, gente, o que acontece com essa explicação de Carol? É dinheiro, né? No geral, quando a gente está falando de educação financeira, o que precisa aqui? Eu preciso comprar uma televisão. Eu já tenho ideia do modelo da televisão? Já. No geral, a gente não chega lá, abre o primeiro site ou entra na primeira loja e compra a televisão. Tô falando aqui do uso do dinheiro, de reais. No geral, a gente não faz. Pô, vou comprar uma televisão? Essa televisão desse modelo tá quanto? Aí a gente entra em outro site, a gente entra em outro site, a gente vai na segunda loja, vai na terceira loja. Fica um tempo para poder entender. Então eu já entendi que que essa televisão, em média, tá ali custando R$ 3.000. Já entendi que durante aquele tempo que eu tô ali namorando a televisão, ela tá custando 3 mil. Um dia ela aparece para mim e diz, essa mesma televisão tá 2.300. Puxa! Na hora, porque eu já tô ali com aquilo. Então, é a mesma lógica das milhas, só que em vez de ter lá o preço em real, vai ter o preço em milhas. Então, é para ir fazendo essa mesma investigação na hora certa ir lá e fazer a compra, porque mesmo não sendo dinheiro ali naquele momento direto, já foi dinheiro um dia. Você já precisou comprar coisas, acumular, já foi um dinheiro. E é a quantidade de milhas, ninguém só porque é milhas que vai comprar de qualquer jeito, com qualquer preço. Né? Exatamente. E o acúmulo de milhas, ele é legal porque ele pode acontecer de forma orgânica, né? Porque quando você compra algo que está no preço normal, você não pagou pelas milhas. Você está pagando por aquele objeto, por aquele eletrodoméstico. Então, assim a gente costuma dizer que é um acúmulo orgânico, porque você não está comprando aquelas milhas, você não está pagando por elas, né? Você está pagando pelo produto. Qual é o objetivo daquela compra? Claro que você escolheu aquele canal para poder pontuar melhor. Mas se não tiver mais caro que o normal, você escolheu principalmente também pelo preço. Né? Então é importante você muitas vezes entender que esse acúmulo orgânico ele pode te gerar uma viagem que não vai te custar nada, teoricamente, e pode te gerar uma renda extra. Então pode te gerar inclusive um lucro. Perfeito. Que você não tinha pensado. Então na compra bonificada, que é um exemplo que eu sempre dou, você pode enxergar e de fato na prática um cashback. É um desconto que você está tendo naquele produto. Porque milha, gente, milha é dinheiro, milha é dinheiro. Quando você coloca isso na sua cabeça, você não faz loucuras. Uhum. Eu vi uma frigideira, que quando a gente converte, a frigideira tá valendo R$ 1.000 e você vai lá e dá suas milhas. Porque você acha que é mais, enfim, que tá interessante. Porque pelo fato das milhas não saírem diretamente do nosso bolso, perfeito, há uma tendência de você ter um cuidado menor de lidar com aquilo, de trocar aquelas milhas por outros produtos. Então é importante ter esse cuidado. Por exemplo, eu falei que eu vou ter essa viagem para São Paulo no final do mês de outubro, início de novembro. Inclusive é para ver algumas ricas daqui, né? No Encontro Nacional das Ricas. E eu já estava pesquisando desde quando a gente estava organizando. Então eu sabia que a quantidade de milhas para São Paulo era 23.600 milhas. Era 23 mil alguma coisa. Toda vez que eu pesquisava, estava a mesma coisa. Ontem, por um acaso, eu fui lá, um bicho me mordeu, fui pesquisar, tava 16.500. Então, diminuiu bastante, eu fui lá e emiti já. Perfeito. Então, é importante você olhar isso. E pode mudar muito de um dia para o outro, né? Agora, qual é o nosso cuidado? Não ficar também que nem uma louca todos os dias, porque existe a questão do algoritmo, né? Não sabe a melhor pessoa para falar nisso, mas o aplicativo da companhia aérea já começa a entender que você está querendo ir para aquele lugar. E isso pode influenciar, né? Tanto que muitas vezes a gente vê por aí em dicas da internet
é o pessoal indicando entrar em aba anônima, né? Justamente para eles não identificarem isso. E é uma boa de você fazer essa pesquisa. Mas, de toda forma, na hora de emitir, você vai ter que logar no seu cadastro. Então, também não faz tanta diferença você estar logada em uma aba anônima, porque eles já vão identificar qual é o destino que você deseja fazer. E a gente vai agora entrar, né, na segunda ou terceira turma. A gente vai começar agora a terceira turma, se eu não me engano, sobre milhas aéreas. Então, a gente vai ter um curso agora, um curso aqui da nossa escola, do Clube das Ricas. Então, é um curso todo ele ministrado por Carol. A gente abriu essa live já para explicar a importância disso e convidar para fazer parte do curso. Por que precisa ser um curso? Porque precisa de tempo, né, amores? Vamos para o Zoom, Carol vai abrir o Zoom, vai explicar tintim por tintim sobre cada cartão de crédito, qual banco, de qual bandeira, e ensinar vocês como é que faz essa pesquisa, porque não é só esse é bom, esse é ruim, é ensinar a pensar sobre o assunto. Olha lá, a Glória dizendo que o curso é formidável. E é mesmo. É aquele momento em que, além das aulas, Carol vai explicar um pouco mais sobre isso, serem ao vivo, porque ela vai de uma forma bem pedagógica ali, explicando cada passo. Tem um grupo no WhatsApp que você fica lá endoidando o juízo dela com pergunta. Ah, meu caso, estou aqui, achei isso, fiz aquilo, etc. Então, vai passar uma sequência de dias com ela, aprendendo sobre tanto quem tem cartão, quem não usa cartão, como é que é essas estratégias, como é que eu compro as brusinhas para poder fazer pontos. Como é que agora só falo de Paris, né? Porque Glória, depois que fez o curso de milhas, Glória agora não fala que vai para Manaus igual o Carol. Grande coisa é Manaus, Carol. Negócio bom é ir para Paris. Agora está comprando as passagens, a hospedagem, o negócio agora é Paris, né? Então, gente, eu acredito que 12 entre 10 de nós aqui gosta de viajar. Tenha o prazer de fazer a viagem, pelo menos uma boa viagem no final do ano, em algum momento do ano, junto à família. Viagem é sempre uma experiência interessante, sempre nos faz evoluir muito. E os dois principais custos de uma viagem, em tese, é o aéreo e a hospedagem. Imagina só aprender como é que, dentro da tua rotina de despesas do dia a dia, fazer isso virar pontos e você viabilizar essa viagem tanto no aéreo, vai sobrar só para as cachaças, né? Para quem é de cachaça, vai sobrar para quem é das compras, vai sobrar para as outras coisas. Vamos falar um pouquinho sobre o curso, quais dias, sobre o que é o curso, quanto custa. Então, fala um pouquinho agora sobre o curso e as meninas aqui que tiverem dúvidas, já vai colocando também as dúvidas aí sobre o curso, porque a gente aproveita aí para explicar também. Bom, o nome do curso é o Beabá das Milhas. Eu acho esse nome bem exemplificativo, porque a ideia dele é definitivamente passar tanto essa ideia inicial que eu falei aqui, mas, claro, de forma muito mais aprofundada, com os passo a passos, tá? Então, o que vocês vão aprender no curso, né? Que vamos para a parte objetiva, que eu acho que é a parte que, de fato, nos faz interessar em fazer ou não um curso. Vocês vão aprender como acumular milhas, então esse passo a passo vai em apostila para vocês, né? Porque é importante, até quem já fez o curso, refazer para atualizar coisas que sempre estão mudando, né? Então vai ter acesso a esses passo a passos dessas estratégias. Vamos falar sobre como acumular milhas, sobre as emissões de passagens, então eu vou ensinar onde é que emite, ensinar onde é que você consegue fazer pesquisas legais para fazer comparativos de preço. Vou ensinar algo que é muito importante, que é sobre como calcular um milheiro. E justamente para vocês terem essa possibilidade de terem essa autonomia de chegar e olhar uma promoção e falar vale a pena, não vale a pena. Então, vocês constroem essa autonomia no curso para vocês conseguirem dar seguimento àquilo ali que a gente vai construindo aos poucos, né? Então, eu vou falar sobre emissão de passagens, como acumular milhas de forma turbinada, como eu costumo dizer. Além disso, a gente vai falar sobre transferência bonificada, que não deixa de ser uma estratégia também legal para você multiplicar os pontos que estão nos programas de fidelidade de bancos, no momento de você transferir esses pontos para as companhias aéreas. Então, eu vou explicar certinho como funciona. São 3 aulas, tá? 3 aulas que vão estar divididas nesses temas. E na terceira e última aula, a gente vai falar um pouco sobre cartão de crédito.
né, sobre os benefícios que os cartões de crédito têm. Então, eu vou fazer um apanhado geral. Eu vou falar um pouco sobre como você conseguir subir de degrau, né, no cartão de crédito. Existem estratégias para você conseguir um upgrade no seu cartão de crédito, para você conseguir não pagar mais anuidade. Então, são temas que, em um primeiro momento, não podem parecer tão ligados a milhas, mas que estão sim relacionados. E é um extra, né? Um extra para vocês lidarem melhor com o cartão de crédito de forma mais inteligente, estratégica, e agora conhecendo tudo que eles podem te proporcionar. Só um spoiler, né? Só para vocês entenderem os benefícios do cartão de crédito aqui, eu gosto de citar, porque aí ativa um pouco a curiosidade. A Glória vai viajar para Paris, né? Eu não sei se a Glória já foi antes ou não, mas é um país. Não é o nosso país de origem, então já é um lugar estranho, né, pra gente. E que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, de um direcionamento, de alguém que indique um restaurante. E alguns cartões de crédito, a grande maioria, né, trazem pra gente um benefício chamado de concierge. Ou seja, você consegue ligar gratuitamente para um profissional que vai te ajudar naquela viagem. Vai te indicar restaurante, vai te indicar passeio, pode te tirar dúvida. Então, no lugar de você gastar até com um agente de turismo, não estou dizendo que substitui, tá? Eu estou dizendo que dentro das possibilidades é uma maneira gratuita de se resolver uma questão que no momento do desespero a gente poderia resolver pagando, né? Então, já é uma maneira de você diminuir esse custo também. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, resumidamente, né? Vamos fazer novamente o apanhado de coisas. São 3 aulas, cada aula de 90 minutos cada, tá? Vão acontecer nos dias 23, 24 e 26 deste mês, tá? Final de setembro. Além das 3 aulas, o grupo de WhatsApp ele será aberto depois da primeira aula, né? Eu finalizo a aula, eu já abro o grupo do WhatsApp, e aí o grupo de WhatsApp estará livre para vocês tirarem dúvidas. Então, vocês podem me mandar foto de tirar dúvidas específicas sobre o seu caso, enfim, me perguntar sobre o seu cartão, para eu te ajudar a descobrir os benefícios dele, te dar dicas mais específicas. Então, a gente vai ter essa troca no Zoom, vai ter um momento também que eu vou deixar a gente ter essa troca mais direta de dúvidas, e no grupo do WhatsApp também, que é um momento especial também, porque muitas vezes você não consegue assistir ao vivo, então quando você assiste a gravação, você tem lá o canal de dúvidas, né? E que também é super importante. Eu acho que eu falei Bacana. quase. É semana que vem já, né? Então, 23, anota aí, 23, 24 e 26 de setembro, já é na outra semana. À noite, né? Começa às 20 Isso, horas às e vai 20 até horas. 21h30. As aulas ficam gravadas e disponibilizadas por quanto tempo, Carol? As aulas ficam gravadas por 30 dias. Gravadas e disponibilizadas por 30 dias. Ah, mas está em cima da hora, eu não sabia, etc. 30 dias está lá disponível para você assistir, reassistir quantas vezes quiser. Só que o apoio ali no WhatsApp vai até o período dessa semana. Então, ali, 23, 24, 26, possivelmente dia 27, que é o dia posterior, ele encerra. Por quê? Porque é uma semana para você se dedicar ao assunto e estar ali no WhatsApp fazendo perguntas e etc. Então, a ideia é essa. A ideia é que você viva essas 3 aulas e, de fato, tenha o beabá, né? É o beabá mesmo. É o passo a passo inicial. Todo ele de como acumula, como troca, como analisa, como toma decisão. E daí só depois mandar foto pra gente aí dos lugares que vocês vão visitar, porque, de fato, a relatos como esses aí da Glória, a gente recebe bastante aqui das meninas que não precisou aumentar a despesa, não precisou aumentar consumo, precisou aumentar um pouco o tique e o teco para funcionar, né? Porque precisa o tique e o teco funcionando, sabendo para poder fazer o acompanhamento lá das coisas. Quanto é que custa e como é que se inscreve, Carolina? Eu vou colocar aqui no final dessa live o link da inscrição. Custa hoje R$ 300, dá para parcelar em quantas vezes você quiser. No site aparece o valor das parcelas, tudo certinho. Vou colocar o link da inscrição na bio desse Instagram, eu acho que facilita demais, né? Para as meninas que estão na mentoria, ou no grupo do Papo de Rica, ou no grupo das Fantásticas, eu vou estar enviando também, reforçando isso, tá? E reforçando também um PDF que tem todas essas informações, mas de forma mais esmiuçada, tudo certinho de como funciona o curso, né? E
ao longo desse período que a gente vai ter a vigência da gravação, tem um bônus bem interessante que eu adicionei esse bônus, eu nem te contei, contando agora. Eu vou adicionar, sempre que estiver durante esse período de um mês, promoções. Então, eu vou ser tipo um alertazinho. A Livelo tá com promoção na transferência de milhas, exemplo. Ou então as Casas Bahia, outro exemplo, tá pontuando 12 pontos por R$ 1. Então, eu vou enviar isso através da nossa plataforma de estudo. Legal. E aí a gente pode estudar certinho se eu mando também no WhatsApp, mas no primeiro momento é para que esse e-mail seja enviado através do Eduz como um aviso. Então, vocês recebem um e-mail. E nesse e-mail vai estar sempre tendo lembretes de promoções legais, porque eu sei que no dia a dia é meio difícil a pessoa ter esse tempo de ficar todo dia explorando o site da Livelo, o site das companhias aéreas. Então, eu vou fazer esse trabalho por vocês durante um mês, no que eu achar que vale a pena. Então, custa o quê? R$ 300, que pode ser parcelado em até 12. Carol diz que em quantas vezes você quiser, não. Oxe, é até 12. É até 12 vezes. Senão a pessoa vai querer parcelar em 100 vezes aqui e vai dizer agora danou. Em até 12 vezes. Se for em 12, só para você ter uma noção de parcela, 12 vezes dá R$ 30 por mês, tá? Tem os juros, que é da operadora do cartão. Então, parcelado vai ter os juros, mas só para você ter uma ideia aqui, R$ 30 se for em 12 vezes. Se a Glória quiser, eu vou pedir um favor aqui para ela, porque ela é quem fez aqui o curso da última vez. Depois que a Glória colocou em prática algumas das coisas que ela aprendeu, provavelmente, pela conversa dela aqui, alguns benefícios teve, né? Essa conversa com a Glória não está combinada, a gente nem... Né? Então, assim, pelo relato dela, a gente já percebeu que teve aí benefícios. Ô, Glória, você consegue colocar em reais quanto de benefício você já teve, Ari? Sei lá, só nas emissões das passagens, não sei o quê, já deve ter sido X mil, né? Não precisa ser exatamente, não. Mas se tudo bem para você, coloca mais ou menos quanto, até para a gente ter uma noção, gente, dizer o seguinte, poxa, a Glória foi lá, teve um benefício de X e para pagar de R$ 300, tá? Então, é muito esse lugar da gente ter uma ideia de custo-benefício. Então, é um investimento de fato. Você precisa ali desembolsar R$ 300, mas o quanto é que eu vou ter de benefício com relação a isso, tá? Abastecimento de carro é outra coisa que também vale. Então, também acumula milhas. A live aqui, a gente teria que ficar 24 horas seguidas de live para contar tudo. Eu volto a falar que só o aluguel que não, mas que a Glória, que está mais sabida que eu, já me corrigiu dizendo que se eu fizer pelo cartão do C6, eu também consigo as pontuações se eu pagar o boleto do aluguel lá. Então, assim, é praticamente tudo. De fato, eu não conheço mesmo o que a gente tem de consumo do dia a dia que não ainda que não dá para converter, né? Aí, ó, mais uns R$ 3.800. Aí, ó. Ainda sem falar que tem cartão sem anuidade que pontua mais. Então, se a gente for pegar aqui só os 3.800 dela, com base nos R$ 300, é mais de 10 vezes o benefício, né? Mais de 10 vezes, somente em algumas das poucas ações que foram feitas após aí esse primeiro momento. Tanto foi ruim para a Glória que a Glória vai fazer de novo o curso, porque ela quer explorar a Carol mais ainda, porque agora a bicha está sabida e ela já vai direcionada para saber mais coisa, né? Então, que máximo isso, Carol. Eu acho que a turma vai ser bem linda. Só relembrando, essa live vai ficar salva tanto no meu perfil quanto no perfil da Carol. Então, aqui em cima, ó, nesse lugar aqui, ó, nessa seta, tem aqui os dois perfis. Segue lá a página da Carol, porque no link lá da página dela vai ter o link da inscrição. Lá também você pode mandar um direct, talvez com alguma dúvida aí que ficou restando. Ou se não conseguir entrar pelo perfil dela, manda por direct também, porque é tudo produto da escola, então vem do mesmo lugar. E as inscrições podem ser feitas até que dia, Carolina? Podem ser feitas até essa sexta-feira, que é exatamente, consegue olhar aí? Dia 20. Isso, então, até dia 20. Inscrições até dia 20, meia-noite. Sábado, você acordou com ressaca e disse, meu Deus, eu quero agora fazer a inscrição. Não dá tempo mais. Então, precisa ser até dia 20, a inscrição já está aberta
Logo no final da live a gente coloca lá o link na bio do perfil da Carol e até dia 20. Depois disso, não E mais, beleza? fiquem de olho também nesse perfil aqui que a gente criou, que é um perfil em conjunto com a escola, que vai ser só conteúdos de milhas. Então, eu vou pensar ao longo da semana também para soltar alguns spoilers de como vai ser o curso. Para vocês já terem um pouquinho desse gostinho. Bacana. A turma que está aqui no ao vivo gostou? Valeu a pena o encontro de hoje? Valeu a pena, pelo menos, colocar aqui a história de, meu Deus, esse assunto é um assunto que eu preciso tomar. A Liane, que eu tô até com dó, ela já até chorou aqui nos outros comentários, dizendo, meu Deus, como é que... Gente, eu tenho um cartão de crédito que não tem anuidade, mas eu não sei como eu faço para ter pontos nele. Se inscreve no curso do Beabá das Milhas, você vai saber, Liane. Muito bom. Já vou pegar o C6 para pagar o curso e já ter... Essa bicha é sabida, viu? Aí, tá vendo? Já começou. Ou seja, ninguém está incentivando o consumo. Vai comprar algo que de fato é importante, algo que de fato ali é para agregar e já acumula os pontos e vai aprender aí, que eu adorei essa estratégia da Tatiane. É falar assim, gente, não paga ninguém por Pix, não, paga pelo cartão para poder ganhar os pontos. Maravilhoso, maravilhoso. Quer uma mensagem final, Carolina? Alguém mais tem alguma dúvida ou a gente vai dormir? Queria agradecer as meninas por terem ficado aqui acompanhando e dizer que, para quem já fez com uma Glória, que eu vou trazer coisas novas, não vou decepcionar vocês no curso. E eu vou me dedicar aqui também nesse Insta para a gente conseguir também democratizar esse conhecimento que é importante, né? Como a Ari falou, é claro que não dá para trazer tudo aqui, né? Mas eu vou tentar trazer um ponto ou outro, uma dica ou outra, para a gente também deixar esse ser mais um dos canais de troca entre a gente. E vale chamar as amiguinhas, vale, né? Então a turma que está na Vale. live aqui encontrou a irmã, a prima. Pode homem? Não, não pode. Não. Aqui é clube das ricas, então é para mulher. Homem você ensina depois, né? Os homens estão nesse mundo hoje para ser ensinado por nós. Então, os homens não podem se inscrever, mas as mulheres podem e a gente vai lá e ensina para os homens. Porque, de fato, é uma comunidade, brincando aqui, é uma comunidade de e para mulheres. Então, a única, né, restrição que a gente tem aí né, a machaiada aí vai ficar de fora, mas pode sim convidar a prima, a amiga, a irmã, pode chamar aqui aquela colega de trabalho que tá azeda, sabe aquela mulher azeda que você diz, meu Deus, a mulher não viaja, a mulher não aproveita a vida. Chama ela, porque quando ela aprender, ela vai viajar, ela vai ficar mais gente boa para trabalhar, porque ninguém merece gente azeda do nosso lado, né? Obrigada, amores. Boa noite, Cacá. Amei. Tchau, Vai ser tchau, um sucesso. gente. Boa noite. Beijo. Beijo.